E hoje a nossa live é de mentoria. É a primeira live de mentoria da jornada da equipe que gera lucro. Porque afinal, o que nós queremos é ter uma equipe fazendo a nossa empresa crescer, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar com o Vanderlei. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Bom dia, Carmen Vera. Muito obrigado pela oportunidade. Está tudo ótimo, frio aqui no Rio Grande do Sul e é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, Vanderlei, o prazer é meu. Pode ter certeza que eu fico lisonjeada das pessoas entrarem e confiarem suas empresas, né, nas minhas mãos. Confiarem em suas angústias, confiarem o que é que está acontecendo, né, nas suas empresas. E realmente eu tenho muito respeito por isso. Tenho muito respeito pelo empresário, porque ser empresário no Brasil é praticamente ser herói, né? É Verdade. praticamente ser herói. Porque as leis, e você citou isso no teu formulário, eu li teu formulário, você queria entender um pouco mais sobre como funcionavam as leis quanto à contratação, e você tem um salão, trabalha com cosmética, uma série de coisas, e agora está enveredando também pela área de cursos. Então, eu li realmente teu formulário, Bem a minha isso, equipe me passou, falei certinho tudo? certinho. Perfeito. E o difícil é justamente o empresário que tem a tua postura, Vanderlei. Normalmente, a gente é muito bom naquilo que a gente faz e a gente vai fazendo, a gente vai fazendo. A gente vira empresário e vai fazendo, e quando menos percebemos, nós somos os melhores empregados da nossa empresa. Só falta ganhar a plaquinha. É o É o meu primeiro que caso. chega, é o último que sai e não pode nem ficar doente. Empresário no Brasil não pode nem pegar Covid, porque se tiver infelicidade de precisar se hospitalizar, ficar entubado, alguma coisa assim, como está acontecendo, né? De fato, isso é uma realidade no mundo. Como é que o empresário vai fazer? Porque ele acaba fazendo tudo, tudo acaba ficando sob responsabilidade dele. Ele tem dificuldade para ter uma equipe, porque aí tem, né? Não confia na equipe, mas também foi ele quem escolheu a equipe. Então fica aquela história: quem nasceu primeiro, né, Vanderlei? O ovo ou a galinha? Verdade. Eu Mas achei muito interessante que você falou ontem em presidiário. E assim, ó, parabéns à sua equipe, porque não fui eu que te achei, foi vocês que me acharam e eu estou dando graças a Deus. Através de uma boa propaganda, de um bom, né? Fui achado ali, como chama, pelo algoritmo do próprio Insta ou do Face. E eu sou curioso e eu acredito que, primeiro, não é inteligente você não. Eu me inscrevo para vários cursos e quando eu vejo o conteúdo e olho, e ontem eu fiquei assim, ó, muito feliz com as informações, com a sua bondade e da maneira clara, simples e objetiva que você passa o conhecimento. E eu não tive dúvidas em me inscrever e não sei por quê, eu tenho umas coisas assim, eu sabia que eu ia ser selecionado hoje, e porque onde era é que muita está vontade escrito que eu que você ia tinha. me fazer chorar? Onde é que estava Uhum. escrito essa parte? Que parte é essa? Não estava escrito, não estava combinado, nem lenço eu trouxe, vai borrar minha maquiagem, para já com isso, para já com isso. É tanta vontade de despertar no empresário que ele é o diretor, é ele quem dirige a empresa, porque esta é a única palavra que tem na CLT inteirinha que é a favor do empresário. É a única. Eu achei incrível quando você tocou nesse assunto ontem, e existe um paradoxo muito grande, sim, no nosso, digamos assim, na nossa área, né, que é da área onde a gente tem um mês, eu não sabia daquela lei, né, então você contrata, existe a maioria, uma grande parte ainda dos salões não fazem contratos, né, justamente por medo, por não conhecerem a legislação, uma grande parte ainda não faz contratos, ou ainda acaba tendo uma estrutura enxuta e fica meio refém do funcionário, do colaborador, né? Essa coisa do chamar de empregado e tal, né? Eu passei por uma situação uma vez bem complicada por não entender de leis e graças a Deus eu tenho uma boa contadora, ela me orientou e aí eu entendi que nem era o papel dela pela sua live de ontem e isso me faz eu admirá-la mais ainda,
porque ela soube me dar uma orientação clara, é uma pessoa focada sobre legislação também, então é uma profissional incrível, né, que é a Evelise da Serva Assessoria, que é com quem eu contrato para fazer a minha contabilidade, e ela me ajuda bastante nessa outra parte. Eu até acho que ela é uma exceção, então, a Com regra certeza. aí, né? Com certeza. Porque o que acontece? Eu sempre digo, o contador faz contabilidade. Então, toda a parte fiscal, escrituração fiscal, está tudo a cargo do contador. Agora, existem alguns contadores que tiveram experiências profissionais diferentes. Que nem, por exemplo, o Carlos Campos, ele gerenciou empresas. Antes dele montar o seu próprio escritório de contabilidade, ele atuou gerenciando finanças, gerenciando empresas. Ele teve outras experiências e outras formações além da contabilidade. Isso permite que o contador tenha uma visão. Mas Amplia. todos os contadores têm? Só se foram atrás. Porque na faculdade de contabilidade, a parte de recursos humanos é só um semestre. É só um semestrezinho. E esse semestre é de como fazer a conciliação contábil da folha de pagamento com os demais dados da contabilidade. Que você tem que importar os dados da folha e é isso que eles aprendem. Então, é possível que tenha alguns outros contadores que até tenham mais conhecimento, mas não é comum. E também não é o papel deles. O papel deles é fazer a contabilidade. É para isso que a gente os contrata, né? E muitas vezes, e eu fui assim, eu não falei ontem na live, mas quem me acompanha, vou dever há mais tempo, eu não atendi o telefone quando o contador me ligava. Porque eu não entendia nada do que ele falava. Eu morria de medo de falar com o contador, porque o contador até tentava me ajudar. Mas como que ele ia me ajudar que eu não entendia nada do que ele falava? E ele explicava, ele falava das notas, ele dizia que eu tinha que fazer a escrituração, enviar para ele todos os meses. Eu ia colocando as notas fiscais num saquinho e mandava, né? Mas eu não tinha nenhum cuidado. E às vezes junto ia cartão de crédito, que não é documento fiscal, ia recibo, que não é documento fiscal, ia vários outros documentos que não tinha nada a ver com documentos fiscais. Então, quando a gente monta uma empresa, a gente é bom naquilo que a gente faz. Mas ninguém explica que a gente vai ter que ser bom em tudo. Ninguém explica essa parte. Que a gente Verdade. tem que conhecer o universo, né? Para poder lidar com o contador, lidar com as finanças, lidar com os impostos, lidar com a legislação, não é mesmo? Mas, Vanderlei, a live é tua. Conta para mim um pouco da tua história. Eu adoro ouvir história. Então, eu tenho 54 anos, né? E eu Somos jovens. somos jovens. Bom, eu vim para a capital, para Porto Alegre, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, com 22 anos. E comecei e arrumei um emprego na RBS aqui, que é quem faz a distribuição da Globo, né? Da RBS TV aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhei no administrativo lá durante alguns anos como auxiliar de operações comerciais, depois fui promovido a auxiliar da diretoria. E nesse meio tempo, como eu tinha 2 filhos pequenos e o custo era muito alto para fazer uma faculdade e me manter, eu tive que optar por não fazer, e aí eu resolvi fazer um curso técnico. Aí eu fui procurar no Senac, e o que mais se adaptou ao horário e à grana foi o de cabeleireiro, e eu tinha amigos que eram, e aí me aconselhei, me falaram rapidamente sobre prós e contras da profissão. Fiz uma seleção entre 600 pessoas, achei que não ia passar, fiquei em sexto lugar. E aí passei nessa seleção, o curso na época era menos oneroso, não era tão caro, ainda tinha subsídio, na época o Senac ainda tinha subsídio, né? E agora eles são praticamente uma empresa, né? Não tem mais aqueles subsídios, né, que tinham antigamente, então o curso ainda era um curso mais barato, mas era pago pela gente. E eu, com um ano, me formei, e um ano após já me candidatei uma vaga e fiquei como cabeleireiro e instrutor do curso de cabeleireiro do Senac durante 3 anos, paralelo, concomitante. Sempre fui proativo, assim, né, nesse aspecto. E tremi que é uma vara verde na primeira turma, na primeira aula. Fiz uma rápida formação pedagógica de uma semana, onde essa pessoa disse que eu estava mega habilitado pelo conhecimento que eu tinha, mesmo só tendo um ano de formado, e eu comecei a ministrar aulas e fiquei durante 3 anos e meio, e por causa de remuneração, que era baixa, no salão se ganhava mais,
Aí eu saí. E depois disso fui convidado por algumas empresas para trabalhar como técnico. É um trabalho que algumas contratam com um vínculo empregatício e outras contratam só como freelancer, né? Atualmente eu sou freelancer da Decílios, não está havendo os cursos presenciais, então estamos parados há mais de um ano e meio, né? Os cursos presenciais, e eu ministro cursos a nível Brasil, já conheci vários estados do Brasil, fazendo esses cursos, divulgando a marca e passando conhecimento técnico. E assim, nessa pandemia eu tive uma decisão que me deu um conforto. Não é o que eu quero para a minha vida, mas de momento me gerou conforto porque eu consegui ter um custo fixo mais baixo. Eu tinha mudado de um lugar muito maior, onde o custo fixo era alto, para um lugar menor. E aí reduzir o número de colaboradores, né? Eu vou usar esse termo colaboradores ainda, porque eu quero esclarecimento sobre isso, tá? Eu nem sabia daquela lei lá do Temer que você falou ontem, eu achei legal, já vou consultar a minha contadora, que por enquanto é quem me ajuda, né? Sobre Hoje a isso. gente conversa sobre ela. Hoje a gente vai trazer bastante informações, porque você disse que sua empresa precisa crescer. E quando a gente fala da lei do Temer sobre contratação de parceiros, né? Ela é específica para salões, clínicas de estética e ninguém mais. E ninguém mais. E ela tem os prós e os contras. Aí cabe a você analisar se realmente você vai querer ter uma equipe de parceiros ou não. Então, eu tenho, inclusive, vários alunos, né, que são dessa área. Tem o Anderson Drude, que eu fiz várias lives com ele. Ele é um contador especialista nessa área. Ele atende somente profissionais nessa área, né? E ele acabou se especializando muito, muito. Então, a gente vai estar falando mais sobre a lei. Mas é bom conhecer, né? Quanto mais a gente conhece, mais liberdade a gente tem para estar Eu atuando. acho que o lobo maior, o maior lobo, né, lobo mau da nossa área é a falta de conhecimento e a parte de você acabar sendo o operacional, o administrativo, o tudo na empresa, e aí você fica, com o passar dos anos, cada vez mais as minhas férias foram reduzindo e esquece que você é o diretor, né? E E isso, ninguém dirige a empresa, porque aí a exato. pessoa fica no operacional. Então, isso que você está falando é o desenho mais comum. Quando eu abri minha empresa, eu abri porque eu era boa numa determinada área. Então, eu tinha até vergonha de passar aquilo que eu fazia para os empregados. Eu pensava assim, mas o que eles vão pensar de mim se eu der o meu serviço para eles fazerem? Eu te juro que eu pensava isso. Eu abri minha empresa em 1992 e a primeira pessoa que eu contratei na vida, uma loirinha toda bonitinha de olhinho azul, ela me roubava. A menina parecia um anjo, de tão sorridente, de tão linda. E ela ia, naquela época, a gente fazia muito serviço externo, fisicamente, né? Uhum, Depósito no banco, pagar contas no banco. 1992, gente, era uhum. tudo fisicamente. Talvez vocês nem saibam como isso funciona, mas o Vanderlei Eu sabe, né? Era tudo fisicamente. E a menina saía, você acredita, Vanderlei, que ela sempre voltava com um presentinho que ela encontrou alguém, uma amiga, e deu de presente? Um dia era um perfume, um dia era uma camisetinha, um dia era um CD. Olha que menina de Que sorte! abençoada. Que Que menina abençoada. abençoada de sorte! Toda vez que ela saía para ir no banco, ela sempre ganhava. E assim, eu deixava essa parte, né, dos controles financeiros e tudo mais para minha sócia, porque essa história de planilha, né? Eu sou psicóloga, eu gostava de falar, de dar meus cursos, fazer minhas palestras, controlar o dinheiro, eu deixava com a minha sócia. E a minha sócia, né, por sua vez, não tinha aquele controle que eu achava que ela tinha. E quando a Hum. gente se deu conta, essa menina estava desviando dinheiro diariamente. Ela tinha sorte de ganhar um presentinho de uma vez por semana. Daqui a pouco ela começou a ganhar 2 vezes por semana. Daqui a pouco todo dia ela Mas, encontrava alguém que dava um presente para ela. E ela vinha mostrar para gente. Ela mostrava, ela... Senhor, Gente, uma ingenuidade, uma ingenuidade. Eu me tornei empresária numa ingenuidade tão grande. Para mim era Deus no céu, contador na terra. O que o contador mandasse eu fazer, eu fazia. E rapidamente, Wanderlei, eu já estava toda endividada. E quando a gente cai na mão do gerente do banco, a situação é pior, né?
Porque ele me deu um monte de coisa para eu assinar. Fui lá pegar empréstimo e saí de lá com EPLIM, título de capitalização. Tinha de Seguro, tudo. seguro de Seguro, vida. seguro que eu nem precisava, seguro de funcionário, seguro de empresa, seguro de casa. Saí de lá com tudo assinado. O homem me vendeu tudo. Ou eu assinava, ou ele me dava empréstimo. Ele deixou bem claro. E eu, bobinha, fui assinando, assinando, assinando. Eu achava que o gerente do banco era meu parceiro. Olha que gentil. Nossa, ele O, foi tão legal, ele conseguiu um empréstimo para mim. Ah, que cara legal, né? Então a gente acaba não tendo essas percepções, a gente fica no operacional e nem na faculdade de administração de empresas a gente consegue aprender a administrar uma empresa. Porque os professores, às vezes eles nunca foram empresários. Às vezes eles nunca tiveram uma empresa para tomar conta, para chamar deles. E se foram empresários, é muito raro. eu fiz a formação em estética e cosmetologia nível superior, porque havia um papo, uma época, que assim como nas farmácias, com o tempo, no ramo da estética, ia precisar ter em cada local, como um farmacêutico, ia ter que ter um cosmetólogo, um esteticista, e também porque eu sempre gostei de ampliar conhecimentos, né? E aí nós tínhamos um professor, teve uma cadeira muito rápida de administração e de estética e sociedade, que ele perguntou um dia para toda uma turma se precisava de muito dinheiro para se abrir uma empresa ou para se começar. E eu fui o único a dizer que não. Quer dizer, e ele disse para mim o seguinte, que eu estava certo, e ele perguntou por quê, e eu disse porque você tem que ter relacionamentos e pelo menos o mínimo de conhecimento da área que você vai atuar. E depois, né, faltou, no meu caso, assim, digamos assim, ampliar um pouco mais essa questão administrativa, porque esse lobo aí do medo de você, na nossa área existia no passado muitos cabeleireiros que eram o cabeleireiro melhor do salão, ou nem se fosse o melhor, trabalhavam durante alguns anos sob uma máscara de, né, amigo e ótimo colaborador, e realmente no quesito, digamos assim, operacional eram muito bons, e depois simplesmente processavam o dono do salão, como não se tinha controles, não se tinha uma legislação, eles acabavam abrindo um salão e muitas vezes aquele antigo dono do salão ficava sem o seu negócio devido à causa que tinha que pagar. E uns anos atrás, já fazem alguns anos atrás, isso é informação do Sobrae, houve uma jurisprudência, se eu não me engano, até de um gaúcho, que pediu para explicar para um juiz como que funcionava o comissionamento, que apenas 30% na época, agora já mudou um pouquinho isso, ficava para o dono do salão. Né? Então, existem, né, dois formatos aí, se o salão dá o produto, né, para os profissionais trabalharem, ou se o produto é fornecido pelo colaborador, ou ainda quando são só trabalhos que envolvem só a operacional sem uso de produtos como um corte e tal. Então, existiu uma jurisprudência daí a favor de um dono de salão que foi lá e explicou, olha só, a gente fica só com 30% para pagar aluguel, para pagar todo o restante, e aí teve uma jurisprudência positiva para o empregador, e aí, mesmo sem ter o contrato, né, e essas causas aconteciam porque se dizia, eu cumpro horário, né, porque eu sou... existe também, não de todos os profissionais da área, mas alguns ainda acham que o fato de serem autônomos ou MEI, pode chegar a hora que quer, sem compromisso ou não, porque não o diretor ou quem é o dono do espaço não teve coragem de dizer, olha, se você quer trabalhar aqui, tem que funcionar assim, assim, assim. Você realmente é autônomo, você pode avisar, é diferente, né? Você pode avisar com antecedência para fechar a sua agenda e tal. E é nesse sentido, né? O operacional nosso é... Informações que sejam úteis para quem tem salão e para quem está em qualquer segmento de empresa. Que nem ontem as pessoas perguntavam assim, mas isso tá ok? Você ajuda pessoas que têm empresa de engenharia? Sim, eu tenho um aluno que é o Flávio, que trabalha com automação. Em 2 meses ele aumentou em 50% o faturamento da empresa dele. Uau! E ele só trabalha com engenheiros. E o que ele fez foi coisa simples, como, por exemplo, não permitir mais que as pessoas ficassem trabalhando com o celular. É o famoso, a partir de hoje, ninguém mais vai trabalhar com celular, porque ele trabalhava com engenheiros muito jovens, automação, todo mundo, né?
nas redes sociais. E quando ele fez isso, e depois ele descreveu quais iam ser as atividades de cada um, e aí, o que mais que ele fez? Quando ele descreveu as atividades, ele colocou metas para essas atividades acontecerem. Isso sozinho fez com que ele tivesse um aumento de 50% do faturamento. E são poucas pessoas, eu estou falando faturamento na casa de 7 dígitos. E para quem Uau. não sabe quantos são 7 dígitos é mais de 1 milhão, né? Então são 7 dígitos anuais e tudo bem. Só que quando a gente fala da lei do salão parceiro, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Ou quando a gente fala de alguém, por exemplo, que contratou, por exemplo, um CNPJ. Eu tenho uma aluna que ela tem clínica de Pilates, né, há mais de 20 anos, e quando ela começou a carreira dela, dizia-se nos cursos de Pilates, assim como os cabeleireiros, que também ganhava por comissão, que ela cedia o estúdio, né, e que a pessoa ficava com 50% daquilo que ela recebia. E isso foi ensinado no curso, né, na especialização em Pilates que ela fez. Um professor na frente dela, no curso de especialização, todas elas fisioterapeutas já formadas, fazendo especialização em Pilates, e o professor garantiu que estúdio de Pilates funcionava assim. Mas o professor, ele é empresário? Não. A moça simplesmente começou a trabalhar usando o estúdio da minha aluna, da Mari, né? E aí, com o tempo, ela começou a falar coisas do tipo, presta atenção, Wanderlei, que isso serve para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Ah, mas devia ter um uniforme aqui, né? Porque gasta demais a nossa roupa, ainda mais Pilates, que a gente fica rolando para o chão, acompanhando os alunos, tal. Por que você não faz uniforme? Vai ficar tão mais bonito. E a minha aluna, a Mari, fez o uniforme. Sabe o que aconteceu? Ela bateu uma foto dela dentro do estúdio de uniforme. Somente essa foto, 25 mil reais ela ganhou na justiça. Uau. Lógico que ela pediu 80 mil, que é um dinheirinho bom, né? 80 mil, dá pra ir pra praia, fazer um churrasco, né? É um refrigerantezinho junto. Dá até pra, olha, dá até Coisa pra uma pouca. cervejinha, né? Com 80 mil dá até pra uma cervejinha. E aí, ela ganhou 25 mil reais. E De isso eu não boa. tô falando de coisa atual, eu tô falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás, ela ganhou esse dinheiro. Era muito dinheiro. Então, gente, era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro. Hoje, 25 mil reais, se eu tiver que pagar para alguém, eu choro. Imagina há 15 anos atrás, gente. Era muito dinheiro. E ela não tinha feito, na percepção de empresária que ela tinha na época, nada de errado. Nada de errado. A mesma coisa em relação à filhinha dela, que era muito pequena, e a filhinha dela tinha justamente no horário que ela tinha um atendimento, é o horário que ela saía da escola. Então, ela tinha uma secretária que trabalhava com ela há 5 anos, e ela dava a chave do carro dela para a secretária buscar a filhinha dela na escola, o carro dela, a filha dela, que é o bem mais precioso que alguém pode ter. A mulher buscava a filha 5 quadras e trazia para o espaço do Pilates, enquanto ela estava terminando o atendimento, e ela já saía e pegava a filha de volta. Era coisa de 15 minutos, não mais que isso, dentro do horário de trabalho. Essa foi 35 mil o resultado da ação. Sim. Como que chama tecnicamente isso? É desvio de função, né? Desvio de função. Desvio de função. E ela era tão agradecida, essa secretária, de fazer isso, que ela ainda pagava 300 reais para ela de gorjeta, por ela fazer algo dentro do horário de trabalho dela. Mas não documentava isso? Então, mas você não pode dar gorjeta. Não tem isso, não existe. Ela dava de agradecimento mesmo que ela tinha. E também a pessoa não pode ir buscar o filho do dono na escola. Sim. É desvio de função. Há uma inadequação aí, porque nesse caso o que eu vejo assim, e que eu fui aprendendo durante os anos, se você trabalha com agenda e com horário marcado, não se preocupe, se você é um bom profissional e você riscar a sua agenda durante um período, ou quando você tem um compromisso,
Aquele cliente que não se adaptar a isso, sinto muito, mas aquele cliente que realmente valoriza você e o seu trabalho, ele vai vir no outro horário. E sim, não vai ser aquela meia hora que vai fazer você falir. Eu tive uma situação que eu não sei, eu acho que vale a pena eu comentar aqui, que eu tive a ajuda da minha contadora muitos anos atrás. Eu tinha uma colaboradora, eu tinha um espaço maior, que era formadora de opinião, né? Uhum. Então, um belo dia, eu cheguei para a menina que era a única que tinha carteira assinada, que era da limpeza e do cafezinho, e ela disse, e eu disse, por que tu não está fazendo tal coisa? Não, porque fulana disse para não fazer. No outro dia, fulana disse que agora vai ser assim, porque essa era uma manicure e ela dava lanchinho para essa moça, né? Dava abracinho para essa moça, que era muito minha amiga também, até era uma amiga pessoal, e eu contratei. E um dia, a parte positiva disso é que eu acho que naquela época eu chamei a atenção da pessoa que era auxiliar de serviços gerais. Eu disse, é ela que te dá emprego, é ela que paga o teu INSS, as tuas férias e tudo. Por isso que ela está mandando e decidindo como as coisas têm que ser feitas aqui. E que bom que isso veio até mim, porque eu percebi que tinha a tal da massa podre ali, né? E assim, às vezes, o ser humano, assim, todos nós somos, como você disse, nós já pedimos demissão, nós já fizemos coisas certas e erradas. O ser humano é instável, nós somos seres emocionais, mentais e espirituais habitando um corpo físico, né? E estamos sujeitos a várias influências, né? Eu sempre me preocupei em ampliar minha consciência, em ampliar meus conhecimentos, mas eu sei que isso, numa atualidade e num momento em que a gente vive, ainda mais agora com essa história do Covid, muitas pessoas ficam com as suas mentes conturbadas, né? Mas Uhum. isso já aconteceu alguns anos atrás e chegou num ponto em que ela estava influenciando uma outra menina que me mentiu, que veio pegar emprego de manicure grávida, com HIV, não relatou nada disso. E aí, eu sou uma pessoa altruísta e humanista, né? Eu tinha pena da menina e assim ficou uma situação imponderável, porque essa outra falou para mim assim, ela vai continuar trabalhando aqui, ela vai sair não sei quantos meses e vai continuar trabalhando aqui assim, assim, assim. Então tá. Bem, Então vamos ver se as pessoas que estão nos ouvindo também já passaram por situações onde está todo mundo sambando na aba do chapéu. E aí, Wanderlei, se já me conhece um pouco, você sabe que eu não sou famosa por ser simpática. Eu sou acho ótimo. famosa por ser, né? Enquanto as pessoas por aí são coaching, eu sou she-coaching, né? Eu uso mais o Ótimo. método she-coaching, né? As pessoas, elas ficam dançando quando elas têm espaço para dançar. Nesse caso, o que daria para ter sido feito diferente e que é a minha sugestão para todo mundo que está nos ouvindo? Seja o contrato de salão parceiro ou seja o contrato CLT, da mesma forma tem que ter muita clareza o que se espera que a pessoa faça. Por quê? Quando você está trazendo, né, um contrato de salão parceiro para dentro da tua empresa, você não está trazendo um empregado. Não está trazendo. Você está trazendo um empresário. Um empresário. E aí que você tem que tomar bastante cuidado. Porque se em algum momento o teu contrato de empresário começar a ter características de empregado, ele consegue um vínculo empregatício com você. E o que é conseguir um vínculo empregatício? É conseguir férias, 13º, fundo de garantia, tudo aquilo que você já pagou para ele, você acaba tendo que pagar de novo. Então, e o contrato de salão parceiro não te permite aplicar uma advertência numa pessoa que faz isso, muito menos uma justa causa. Porque são dois empresários se relacionando. Então, Coexistimos. não é feito um contrato. Vamos falar um pouco do contrato de parceiro e a gente fala. Mas antes eu quero só estar respondendo rapidinho aqui para o Francis, porque o Francis é uma oficina de bicicleta e a resposta dele é rápida e curta. Ele quer pagar comissão sobre os serviços. Qual é o caminho? É o caminho da lei, Francis. Você vai poder colocar no contrato das pessoas e se você já tem o contrato, você pode fazer um adendo desse contrato, porque você está melhorando as condições dos seus empregados. E nesse adendo vai constar que eles ganham X% de comissão sobre o trabalho. Agora, o que é muito importante é que essa comissão entre no Lerite.
Porque se ela não entrar no lerite, ela é considerada por lei que você está pagando por fora. E o por fora vai te trazer um problema maior do que qualquer tipo de benefício que você possa ter. Então, você tem que depois pagar férias, 13º, fundo de garantia, e aí os advogados já pedem, né? Danos morais, e hora extra, e mais um monte de coisa que a pessoa nem recebia. Então, Francis, faz certinho, né? Coloca, faz o adendo do contrato, eles começam a pagar, porque a gente não pode modificar o contrato para nada, a menos que for para uma condição mais benéfica. Nesse caso, você vai estar aumentando o salário deles, ok? Então, aí pode. E eu tô vendo o Ricardo, né? Ricardo, que é meu aluno, que também está sempre com a gente. Ricardo, ele é veterinário. E às vezes a esposa dele ligava para ele estava consertando cerca, senão a vaca ia escapar. Por quê? Porque os empregados, ó, sumia. E aí ficava ele de madrugada consertando cerca. Simplesmente cada um tem que saber o que tem para fazer. Então, se você tem empregados, você tem que ter uma relação das atividades do que eles fazem. E quem deve fazer essa relação de atividade são eles. Eles escrevem tudo aquilo que eles fazem, você faz uma reunião com eles e fala, olha, que bom, ficou excelente, mas não está faltando isso? Não está faltando aquilo? E aí você vai direcionando. E essa relação de atividades feita com a letrinha deles, por eles, numa reunião com você, é a tua oportunidade de dirigir a tua empresa. É a tua oportunidade de ser o diretor. De sentar com essa pessoa e falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, que tal se a gente fizer isso assim, assado? E depois isso tem força de lei. Eu tenho uma aluna, Vilma, que ela tem um buffet e ela tem um motorista, e o motorista descarregava as mesas, montava as mesas, colocava as baixelas, tirava, dava baixa no estoque. E ele também foi pedir acúmulo de função na justiça. As pessoas acham que a vida tá fácil, né? E ele perdeu, porque o juiz falou para ele, essa letra aqui é do senhor? Ele falou, é sim. E daí ele falou assim, então o senhor sabia para que o senhor foi contratado? Entendam isso. O que eu estou ensinando é força de lei, é prática. Se você tem a descrição das atividades que o teu empregado vai fazer, ele assina, aquilo se chama descrição de cargo, ou descrição de atividades, ou descrição de função. O nome é o que não é o que importa. O importante é que ele esteja ciente de para que ele foi contratado. Ah, mas eu posso pedir para ele fazer a limpeza? Depende. Ele vai fazer papel de faxineira? Se mandou embora a faxineira e contratou a pessoa para fazer 2 cargos, aí é dupla função. Mas essa faxina, assim, tipo, é uma loja com 3 pessoas, 4 pessoas, todo mundo faz a faxina. Então, eu até coloco na descrição de cargo manutenção da limpeza do ambiente de trabalho. Porque tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, todo mundo se reúne, cada semana um lava o que tiver que lavar, cada dia um lava o banheiro e todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia. Isso não é desvio de função, porque é algo que é compartilhado entre todos. Carmen, mas eu também tenho que ajudar eles? Não, porque eles não vão te ajudar depois a fazer as suas atividades. Mas se você quiser, pode também. Mas eu tenho certeza que se você está tomando um suco, derrubou no chão, você vai limpar. Você não vai falar assim, gente, quem é que vai vir fazer a limpeza para mim? Não. Você está lá, tem 3 funcionários, 4 funcionários, você não vai tirar a pessoa do que ela está fazendo para vir limpar o suco que você mesmo derrubou. Você mesmo vai pegar e vai limpar, porque você não tem uma faxineira. E neste caso, ninguém está fazendo o papel de faxineira, mas é muito importante descrever. Vanderlei, já no teu caso, você não pode aplicar advertência quando você contrata com o salão parceiro. Então, as regras têm que estar claras. Porque se a pessoa física e você contratou CLT, o cara chegou atrasado, ele vai ser advertido. Mas no seu caso, você tem que pôr no contrato. É estritamente necessário que a pessoa chegue 5 minutos antes para fazer o seu atendimento. Entendi. A não observância desta regra, né, poderá, e aí você coloca qual é a sanção que pode acontecer com a pessoa. A pessoa, por exemplo, faltar e deixar a pessoa sem atender,
Talvez ela perca a vez de atender na próxima vez, na próxima rodada. Talvez essa pessoa seja substituída por outra. Você vai criar essas regras, sempre relacionando a regra com o atendimento em si. Você percebe comigo? Vou te dar uma chave de ouro nesse momento. Praticamente, eu não conheço muitas pessoas que sabem disso. Mas se quando você colocar no contrato, você tem que cumprir o horário das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, você gera vínculo. Uhum. Mas se você coloca, você tem que cumprir a agenda previamente combinada, você não gera vínculo. Porque se você escrever no Interessante. contrato de salão parceiro, e essa é uma grande pegadinha que pouquíssima gente sabe. Se você escreve das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, você está impedindo esse empresário de ter outros clientes. E ele é um empresário que ele pode trabalhar no teu salão e onde mais ele quiser. E você pode colocar cláusulas de que os teus clientes não podem ser atendidos em nenhum outro lugar que não seja dentro do salão. E que uma vez que a pessoa tenha sido atendida uma primeira vez no teu salão, ela tornou-se cliente do salão. Porque Sim. os caras levam para casa. Os caras começam a atender em casa. Então, tem que ter essa cláusula que tudo isso é motivo imediato de rescisão do contrato. E tem que ter a cláusula de rescisão do contrato também. O que é que vai fazer rescindir esse contrato de forma abrupta? Qual é a multa de quem rescindir esse contrato abruptamente? Qual é o prazo que tem em relação a um e ao outro? Todas as cláusulas sempre precisam ser em relação aos clientes, ao material utilizado, à empresa. Nunca é uma cláusula entre o Vanderlei e o João. Nunca. É o CNPJ e o CNPJ. E esse CNPJ é representado pelo Vanderlei. Esse CNPJ é representado pelo João. Mas aí não caracteriza vínculo. O contrato é entre os CNPJs. E você tem a lei do salão parceiro de 2016 e você tem que seguir ela todinha. Porque lá você tem que constar quem é que vai emitir a nota fiscal. Por quê? Ele tem que emitir a nota fiscal da parte dele e você tem que emitir a nota fiscal da sua parte. Porque o leão vai querer receber, de qualquer jeito. Se não então, abrir tributação, ou um fica livre né, desse ônus. Não importa se ele tem a MEI ou que ele tenha, mas ele tem que pagar. E outra coisa, tem que ter a nota fiscal que é para celebrar a veracidade desse contrato. Ai, Carmen, eu fiz o contrato, tá tudo certinho, mas ele nunca emitiu nota fiscal. Esquece. Ele tem que emitir a nota fiscal e você tem que fazer o pagamento. Hoje, esses bancos online, né, Nubank, tem vários bancos online, o Original, tem um monte de bancos, Banco Inter, que você consegue abrir a conta de CNPJ e você emite boleto gratuitamente. E aí você já emite o boleto, faz o pagamento na conta e tudo mais. E você tem que compartilhar a compra do material que vai ser usado ou decidir se é você quem vai dar o material e a comissão da pessoa vai ser menor. Mas isso tudo tem que estar combinado e tem que estar escrito no contrato. Tudo tem que estar escrito no contrato. Com quanto tempo de antecedência que a agenda é combinada? E quais são os deveres dele? Ele está dentro de um ambiente que ele tem que respeitar as regras do ambiente. Isso tem que estar no contrato. Porque você não pode falar para o empresário que ele não pode usar o celular. Olha a pegadinha. Você não pode falar para o empresário, olha, empresário, você não pode usar o celular. Mas você pode dizer para o empresário que ele tem que respeitar todas as regras do ambiente. E aí, uma das regras do ambiente é que ninguém trabalhe usando o celular. Fala sério, tem coisa mais desagradável do que a sua manicure largar a tua mão para atender celular? Gente, é complicadíssimo. E aí, às vezes, ela larga e aí tá gritando que tá nervosa, que tá com problema no celular e dela já volta para continuar a sua mão. Primeira coisa que ela faz é arrancar um bife do seu dedo. Primeira coisa. Então, esse tipo de situação é muito ruim. É muito ruim. Ou quando você tá no salão e a manicure fica batendo papo com a cabeleireira.
E você nem sabe do que elas estão falando. Daí você fica lá assim, só, né? Naquele ping-pong, a manicure e a cabeleireira ficam conversando simultaneamente. Falta Então, de você estabelece qual é a cultura da tua empresa. No nosso salão, o foco é o cliente. Assim como você, enquanto empresário, também estabelece a cultura da tua empresa. Quais são os valores da tua empresa? Porque quando você começar a procurar um parceiro, se para procurar um empregado CLT, a gente tem que fazer o beabá, imagina para contratar uma empresa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É pior ainda, porque você não tem tanto poder sobre ele quanto o empresário tem sobre o empregado. Então, você vai checar todas as redes sociais dessa pessoa. Porque isso que você me falou, que a pessoa já dominava, já fazia, já acontecia. Se você abrir agora as redes sociais dela, eu te desafio. Se você abrir agora, vai estar tudo escrito lá. Tudo vai estar escrito lá. Eu te desafio porque a pessoa é o que ela é. E nas redes sociais, elas ficam transparentes, gente. se mostra, né? Elas ficam, se mostram. E tem uma das redes sociais que é a do mal, que é o Twitter. Eu já cheguei a, eu ia contratar uma menina para trabalhar diretamente comigo na minha empresa. E o LinkedIn dela era impecável. Sabe aquele LinkedIn de menina boa família, que trabalhou em multinacional, todo bonitinho, Facebook, que estava iniciando o ano, procurando emprego, que esse ano as coisas iam dar certo. Falei, nossa, que fofa, né? Já vou responder aqui para ela que ela já achou. Aí, uma pessoa da minha equipe, e eu sempre digo que a sua equipe é melhor do que você. Eu sempre digo isso, gente, sempre digo, e é verdade. Ela falou assim, Carmen, você já olhou o Twitter dela? Eu, hã? Twitter? Ah, mas o que pode ter no Twitter que vai reprová-la? Ela já está aprovada, né? Ela já vai ser contratada. O que pode ter no Twitter de uma pessoa que vai fazer mudar de ideia? Senhor, Vanderlei, tá bem bom. tudo no Twitter. Começava da foto que só tinha a língua, os piercing, as línguas dela, do namorado, os piercing aparecendo, e depois só palavrão, 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 palavrão. Pensa numa pessoa revoltada contra tudo, revoltada contra o governo, revoltada contra as pessoas, revoltada contra tudo que você possa imaginar. Só palavrão. O namorado ainda vendia camiseta falsificada e não sei o quê. Eu falei, o quê? Não é o perfil. Eu falava, não, essa menina não é aquela. Não, não, não pode ser. E era, e era. Então, quando a gente vai contratar, a gente precisa parar de pegar o primeiro currículo, chamar e pôr para dentro da empresa. Eu vou fazer uma live, Vanderlei, somente sobre o que perguntar nas entrevistas. Porque o empresário faz assim: Ótimo olha, isso. você aceita trabalhar de sábado? Sim. Você aceita de domingo? Sim. Você tem tempo para fazer hora extra? Sim. Aqui a gente trabalha assim, assado, tem que carregar peso, é cansativo, tudo bem para você? Sim. Então, o empresário não faz entrevista. O empresário conta o que ele quer. Ele conta tudo. E a pessoa concorda? Ele não faz entrevista. Ele não faz pergunta. Ele não analisa se aquela pessoa está falando a verdade, está mentindo. E depois ele faz todas as perguntas, a pessoa concorda, ele traz para dentro e ele fala: essa pessoa não tem nada a ver com aquela que eu fui contratar. Pois é. Porque você tem uma sequência, né? Você divulga a tua vaga e isso serve também para você, Vanderlei, que eu estou te falando, que vai ampliar, vai contratar. A diferença é que quem é CLT, ou se você for contratar uma CLT, é vaga de emprego. E é por isso que não é colaborador, porque não é vaga de colaboração. Não é assim, um colabora, o outro colabora. Não, é vaga de emprego. Eles querem vínculo empregatício. E tá lá na CLT, empregado e empregador. A CLT não usa nenhum outro termo. Quando eles entrarem na justiça contra você, vai ser empregado e empregador. Mesmo que você tenha chamado ele de amigo, irmão, família, colaboração, a vida inteira. Você quer me deixar doente? É ver empresário fazer discurso.
porque aqui na empresa, todos nós somos uma família. Aham. E depois, na hora que você vai mandar embora, como que você fala? Você fala o quê? Você não é mais meu filho, fora de casa. Fora. Não tem ex-filho, gente. Filho é filho para a vida toda, né? Então, não façam esses discursos de que aqui nós somos uma família, porque depois, ao passar do tempo, isso soa falso. Porque é uma família, mas um foi mandado embora, o outro também. Então, deixa de ser uma família. Nós Não vai temos que uma expulsa os relação filhos de casa. empregado, empregador. E de verdade, eu tenho pessoas que trabalharam comigo que eu amo como se fossem minhas filhas, que eu sou completamente apaixonada por essas pessoas. Eu sou tão apaixonada que elas cresceram, aprenderam, ganharam asas. Eu tenho uma que está lá em Madrid, que é diretora corporativa de RH de 25 plantas, em diferentes Legal. países. Eu tenho uma que é diretora de RH, que está no Rio de Janeiro, que eu sou completamente apaixonada por ela também, trabalhou 10 anos comigo. Não tem como não gerar vínculo. Mas eu não saio falando por aí que aqui nós somos uma família. Nós temos admiração, nós temos respeito e nós temos principalmente respeito pelas pessoas que estão crescendo junto com a gente. E a gente sabe que um dia eles vão embora. E tá tudo bem. O salão parceiro também. Só que eu estava falando da diferença do anúncio do empregado e do empregador. Isso. Quando a gente contrata salão parceiro. O empregado e empregador é uma vaga de emprego. Então, nós vamos contratar uma recepcionista. E essa recepcionista precisa ter conhecimento de informática. Ponto. Só isso eu vou escrever. Eu não vou ficar escrevendo que ela tem que ser simpática, amável, sorridente, porque se eu escrever isso, ela vai chegar assim. Oi, eu vim fazer entrevista. Qual é a sua principal característica? Ah, eu sou super amável. Já estava Porque as escrito. pessoas falam sobre você. Ah, que eu não consigo parar de sorrir. Gente, não, né? As pessoas fazem os anúncios escrevendo tudo aquilo que elas querem. Isso faz com que os candidatos venham todos maquiados para fazer entrevista. Porque eles vão vir desenvolver um personagem que você disse no seu anúncio que você quer. Eu quero pessoas com independência, pessoas com dinamismo. Pessoas... Gente, não perca seu tempo. Avalie se essa pessoa tem ou não. De que forma? Isso vai servir para você. Calma aí, Vanderlei, segura. Você pede um vídeo. Você nem perde tempo lendo o currículo. Você vai receber 200 currículos e você simplesmente manda uma mensagem para os 200 currículos. Favor enviar um vídeo de 20 segundos até 1 minuto nesse celular. 200 currículos, você vai receber no máximo 5 vídeos. Você vai se livrar de 195 pessoas que não estão nem aí para aquilo que você pede. Você já vai fazer um filtro, entendeu? A Sim. mesma coisa com o pessoal que contrata salão parceiro. A diferença é que no salão parceiro vem escrito oportunidades de negócios. Você quer fazer parte de um time com uma mentalidade focada no cliente, nos resultados? Venha ser nosso parceiro. Então, a pegada é outra. A pegada é outra. A pegada de você divulgar salão parceiro, você está contratando CNPJ. Você quer atrair uma empresa. Você não quer atrair uma pessoa que vai vir e falar assim: ah, então eu quero ser manicure, mas eu não tenho empresa. Ok, então primeiro você tira a empresa e depois você vem conversar comigo. Ou ainda aquelas perguntas assim, quantos clientes eu vou atender por semana, quanto que eu vou ganhar? Daí a visão de empregado, né? E não de, né? Não de um CNPJ, de um outro empresário parceiro. Eu só, naquela situação ali aconteceu uma coisa interessante, eu acho que é interessante colocar aqui, também, de novo, crédito para minha contadora. Ela me disse naquela situação, eu fiz primeiro uma reflexão, um raciocínio, eu pensei, eu não posso bater de frente ou mandar as duas, né, caminharem ao mesmo tempo, porque senão vai dar um rolo para mim. Aí, isso já fazem uns 8 ou 10 anos, como eu não entendia muito, pedi um conselho para minha contadora, aí eu falei para a menina que era a formadora de opinião, eu falei, olha, você devia ter o seu negócio próprio, então assim, eu noto que você tem uma grande capacidade e por isso eu acho que você tem que procurar, né, gerir o seu negócio, né, então não vai poder mais ficar aqui.
Ela não gostou, lógico, né? E a outra, que era influenciada, né, ficou assim. E antes disso, a minha contadora me deu uma dica de ouro também. Como eu não tinha esses contratos, essas especificações, né? Ela me deu uma dica de ouro na época sobre a agenda. Como eles são autônomos, né? Não tinha o contrato de salão parceiro, nem existia naquela época. Elas, quando elas queriam vir mais cedo ou mais tarde, era com a própria letra delas na agenda, não era a secretária e nem eu. Oh, vai ali, amanhã eu vou chegar mais tarde. Ah, vai ali, risca a tua agenda, escreve, né? Então, isso também me deu, na época, me deu um subsídio bem grande de que elas não tinham que cumprir horário, não tinham um vínculo no sentido de eu delimitar horários delas. Então, na época, isso me ajudou bastante, me deu uma segurança bem grande. Isso é super importante, porque a gente pode exigir os horários do empregado. Você contratou ele 44 horas para trabalhar 44 horas. Agora, quando você está contratando um empresário, que é um CNPJ, que é um MEI, e somente quem tem salão e estética é que pode fazer esse tipo de contratação, gosto sempre de repetir, você não está contratando ele por horário, você está fazendo um contrato entre duas empresas. E esse contrato, ele precisa ser homologado pelo sindicato. E a maioria dos sindicatos, que são todos desesperados, querem cobrar para fazer essa homologação. E alguns não estão nem atendendo devido à Covid ou devido a eles serem quebrados, coisas assim. Você tem que documentar todas as tentativas de homologação. Então, mandar um e-mail para o sindicato, ele responde falando que não está fazendo, aí você documenta isso e deixa com o teu contrato. Mas, se na tua região estiver fazendo, oxalá, vamos fazer então essa homologação, que aí fica tudo certinho. Por que tem que fazer essa homologação? Porque está na lei. Está na lei do Temer. É uma lei curta, uma lei fácil, é uma lei simples, mas está lá na lei, a gente tem que estar seguindo aquilo que está lá na lei. E focar no contrato nunca em nada que caracterize o vínculo de emprego, né? Sempre empresário para empresário. Porque aí não fica na esfera da CLT, porque a CLT ela é protetiva. O Código Civil não. O Código Civil não, são empresas, se virem. São duas empresas, uma empresa, né? Então, tipo assim, se você contratou alguém para fazer a funilaria do teu carro e não ficou boa, você vai onde? Você vai lá na CLT, fala, olha, eu contratei esse funileiro e ele não fez um bom trabalho. Não, é Código Civil. Na verdade, você vai ficar com o carro ruim e vai ter que pagar porque é bem complicado o Código Civil. Ou você vai estar indo no PROCON, coisas assim. Então, quando são, no caso, duas empresas e empresas não podem ir no PROCON, é Código Civil apenas. Então, não tem essa relação de empregado. Por isso que você tem que fazer um contrato caprichado. Pega a lei e vai seguindo. Já coloquei isso? Já. Sabe, ela tem letrinhas a lei. É fácil. Já fiz isso? Já. Já fiz isso? Já. Já vai seguindo tudo. Quando você sabe o terminar, número da você lei? Tem incrementa. número? Se você colocar Lei Salão Parceiro no Google, ela Já aparece. é Tá só bem. escrever Lei Salão Parceiro. Só escrever isso e tá tudo ok. Mas diga, ajudou algo mais, Wanderley? Porque eu quero passar para você essa segurança jurídica da contratação do salão parceiro, que foi uma das coisas que você me pediu. E quando você fala da expansão da sua empresa, lembre-se de colocar alguns itens no contrato que todo o trabalho que foi realizado dentro do seu salão só pode ser divulgado no Instagram do salão. Parece um detalhe besta, mas depois ela sai colocando os trabalhos nos Instagrams pessoais e vendendo aquilo que elas fizeram no salão. E que talvez na casa dela, sem o equipamento que você tem, elas nem consigam fazer. Nem consigam, né? Mas elas vendem essa ilusão depois. Então é muito importante, né, você deixar tudo isso muito claro, porque elas ficam levando para o Instagram delas, particulares, e às vezes o salão ainda incentiva isso, mas depois vira um quiprocó. Outra coisa muito importante, que você tem o cantinho da foto. Se você está sem nenhum parceiro, faz o cantinho da foto, que é aquele cantinho da foto, sabe aquele papel só com logotipo? Você manda fazer o adesivo dessa forma, não tem como a pessoa pagar tudinho, entendeu? Até tem, mas é um trabalho danado. Então,
você vai fazer um cantinho que vai ser característico do teu salão, com aquele espelho maravilhoso, né? Aquele espelho de princesa maravilhoso e com papel de parede com um timbre todo canto. Por quê? Essa vai ser uma das regras do salão. Todo mundo só pode ser fotografado aqui nesse cantinho. A gente começa a ser conhecido pelo ambiente onde a gente está. Então as pessoas vão saber que aquele cantinho é do Salão do Vanderlei. É fixação de marca também, né? Uhum. E dessa forma, você não corre o risco de ver suas fotos andando por aí em outros lugares depois. Porque Mas você tem que incentivar o marketing, você tem que incentivar o crescimento do marketing, mas desde que essas pessoas estejam seriamente interessadas em fazer o marketing com você. Mas se essas pessoas divulgarem o trabalho que fizeram no seu Instagram pessoal, dando crédito ao seu local também não pode, não é aconselhável? Eu não entendi essa parte. Eu não sei. Isso aí é você quem vai determinar. Isso aí é você quem vai determinar. Porque se você tiver tudo amarrado, a foto, tem o logotipo, tem o cantinho do salão onde fez a foto, todo mundo sabe o que foi feito lá, tudo bem. Caso contrário, é só uma foto. A pessoa pode ter feito aquele loiro em qualquer lugar que ela queira. Mas assim, eu digo que nem compartilhar o post do salão, então, daí isso sim, que é diferente, né? Boa! Compartilhar o post do salão no seu próprio Instagram, aí é bem bacana. Aí é bem bacana. Mas faz o post, inclusive isso pode estar em contrato, de primeiro fazer o post originalmente no Instagram do salão, para depois, e aí você sempre vai colocar mais ou menos como a Justiça do Trabalho gosta, embora não seja a Justiça do Trabalho, para que isso, né, para justamente angariar uma melhor imagem, melhores clientes, melhorar o fluxo de pessoas no salão como um todo. E que é padronizado assim e ponto. Que a pessoa não pode fazer postagens de trabalhos que tenham sido feitos, a menos que tenha sido postado no salão e do salão compartilhado. Eu acho isso tudo muito, muito importante. Outra coisa. Agora vem a parte mais técnica. Você começou essa live falando que eu te encontrei através dos algoritmos, ok? Você vai ter que usar esses mesmos algoritmos para encontrar o teu cliente. Sim. Por quê? Lá você sabe, por exemplo, quem ficou noivo vai marcar casamento. Se a pessoa tem menos de 28, 30 anos de idade e ela ficou noiva nos últimos 6 meses, ela está com a data do casamento já sendo agendada. E aí você já faz a postagem específica do dia da noiva para ela, com filmes, com depoimentos, com noivas falando assim, ai, que bom que eu achei vocês, né? Ah, não tenho, Carmen, nunca fiz. Dane-se, você vai atrás das suas noivas, você vai pegar as fotos do casamento dela e ela falando: nesse dia tudo deu errado, se não tivesse sido o fato de eu ter encontrado o Vanderlei que me salvou, entendeu? Então você sempre vai estar com esses dois polos de equilíbrio. E aí ela pode fazer os vídeos, e esses vídeos, vocês sabem que Instagram não é gratuito, nem Facebook é gratuito. Então, você vai precisar aprender como fazer esse algoritmo funcionar a seu respeito. Você vai colocar que você quer divulgar para mulheres, mulheres com mais de 18 anos de idade, com menos de 28, mulheres que ficaram noivas, mudaram o seu status no Facebook ou no Insta, né? Mudaram o seu status nos últimos 6 meses, mulheres que estão pesquisando buffet, casa decor, não sei o que, cortina, né? Você já sabe, você vai colocar todos os interesses que elas têm, todos os públicos de interesses que elas têm. E aí, e mais, e elas, como é fisicamente o salão, elas têm que morar em tal bairro, tem que morar em tal cidade. Se é uma cidade grande como São Paulo, a gente separa até pelo bairro. Mas se é uma cidade menor, você consegue colocar na cidade de modo geral, na sua cidade. Por quê? Porque você não vai sair fazendo divulgação para o Brasil inteiro. E dessa forma, você não vai ficar impulsionando só propaganda. Você vai impulsionar depoimentos e dicas. E dicas
Uma Conforme. semana antes de casar, besunte o cabelo com banha de porco, que eles vão ficar brilhando. Muito Só que não, lipídio, né? Só que não. só que não. Aí Ah, você vai passar as dicas, porque você já sabe que essas pessoas estão em vias de se casar. E aí você já começa a passar todas as dicas de que não adianta nada elas estarem deslumbrantes durante o dia da noiva, que ninguém faz milagre, que é todo um processo, né? Todo um processo, e que aí tem a limpeza de pele, tem os cosméticos e tal. Eu tenho uma aluna que ela também é eu não sei falar essa palavra, mas é cosmetóloga, alguma coisa assim. Ela é cosmetólogo. ela é farmacêutica e ela tem uma farmácia muito grande e ela faz muitos vídeos e ela anda no jardim da casa dela, ela fala assim, então, aí eu misturo alfazema com folha de... do que era que ela estava misturando? De amora, que tem os antioxidantes, e eu coloco umas 3 amoras, que tem não sei o quê, e ela vai explicando os componentes daquilo, e aí mistura tudo isso com colágeno hidrolisado, que você encontra lá na farmácia. Aí você põe 3 colheres de... Então você acha que ela está dando uma receita na qual ela não vai ganhar absolutamente nada. E outra que ela é linda, né? Gente, que mulher linda. Eu fico olhando, se for para eu ficar um pouquinho assim, parecida com ela, eu tenho justamente um pé de amora e um pé de alfazema. Eu já fiquei morrendo de vontade de procurar o tal do colágeno para misturar alfazema. Então, quando você faz um vídeo de conteúdo, e eu tô falando com todo mundo que está nos assistindo, a pessoa tem um motivo para te seguir no Instagram. Mas se ficar só colocando propaganda, 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 porque eu também tinha um aluno que ele colocava, ele tinha um supermercado. Supermercado não, desculpa. Ele tinha, era tipo... Como que era aquilo, gente? Não era um mercado. É como se fosse um mercado, mas era tipo uma loja de conveniências, assim, que as pessoas passam e as coisas são rápidas, menor, tipo um mercadinho de bairro. E ele Mini punha aquelas mercado. fotos daqueles frango congelado, assim, com aquela folha de alface embaixo. Eu falei, o que que é isso? Isso aí me dá nojo. Todo mundo sabe que frango é fedido, frango fede. Você bota frango na pia, fica aquele cheiro com essa folha de alface. Pelo amor de Deus. Coloca a sobrecoxa do frango saindo do forno. Você quer fazer uma promoção? Bota a Atrativo. sobrecoxa do frango saindo do forno, que você vai ver só se as pessoas vão passar lá ou não. Elas nem vão se dar conta, de que ele está congelado. Elas vão comprar e elas vão ficar com aquela imagem do frango saindo, né? Já preparou o jantar? Sobrecoxa de frango em promoção. Agora, botar aquele franguinho branco gelado na folha de alface? Não, né? Ajudou? Te deu novas ideias? E, ontem já abriu assim, girou, digamos assim, né? Abriu umas chaves assim gigantes na minha cabeça e hoje mais ainda. Prazer falar contigo. Prazer foi meu, muito sucesso e muito obrigado.